linha de problemas aí que eu entendo como um protagonismo de Estado, que é um problema, não é uma crítica, é uma coisa para pensar. E a outra coisa que me parece a pensar é essa institucionalização que está ocorrendo. Como, por exemplo, Secretaria de Direitos Humanos, parece que em institucionalizando num lugar, me parece que fixa o lugar para onde devem ser canalizadas as demandas por direitos humanos. Como eu acredito que elas sempre devem ser plurais, sempre acredito que são um horizonte, quer dizer, quanto mais a gente caminha, mais elas estão, não, elas sempre também caminham, então sempre estão distantes de nós, são sempre um lugar a ser conquistado. Eu entendo que institucionalização também é um problema. E a terceira ordem de problemas que eu vejo nessa incorporação dos acadêmicos no governo é finalmente essa ideia de que a tradução disso acabou sendo nos últimos anos muito pela via jurídica. Então as nossas cobranças, etc., são por criminalização, são pela obtenção de um direito, acabam indo pela via jurídica. Eu acho que essa exclusividade, que eu tenho chamado de judicialização das relações sociais, também me parece problemático. Bom, enfim, para abreviar, a ideia é que parece que o lugar do antropólogo nessas situações executivas ainda está para ser problematizado, porque nós estamos entrando, atuando, nós temos colegas muito mais críticos do que eu que preferem não atuar de forma nenhuma, que acham que isso é ser capturado pelas instituições do Estado, então que preferem ficar totalmente fora. E eu entendo o lugar que eles estão defendendo também, porque acho que não é insustentável não, acho que pelo contrário, tem muito sentido. A questão é assim, é que eu entendo que o nosso lugar de contribuição deve ser o lugar da antropologia, contribuindo com. A maneira de fazer isso, eu acho que ninguém ainda prescreveu. Não está escrita em lugar nenhum. O que está nos faltando, inclusive, do ponto de vista mais associativo, é que a própria Associação Brasileira de Antropologia continue os trabalhos que vinham sendo feitos nesse sentido. Por exemplo, o que é um antropólogo que faz laudos periciais? A associação incorporou, absorveu isso, negociou isso com o Ministério Público alguns anos atrás, mas agora precisa avançar. Nós temos um conjunto de antropólogos que estão sendo chamados para fazer perícias, nem todos estão nem habilitados particularmente, e nem a associação discutiu mais atentamente o que é essa perícia. Também não é a associação que vai definir qual é o discurso dos antropólogos, não? Mas assim como ela tem no Brasil um código de ética, e tem os seus comitês, em torno dos quais ela organiza assuntos indígenas, direitos humanos, enfim, tem vários comitês, relações interétnicas, acho que é o caso também de avançar nesse sentido, de até onde o antropólogo vai, ou sempre está problematizando a carreira do antropólogo. Uma área a pensar. ¿Por qué cuando se habla de la profesionalización de la antropología, en general se habla de dos esferas, gestión en Estado y academia? Como si no hubiera otras cuestiones en las que el antropólogo puede participar, como decías recién que yo, las ONGs, o puede ser, no sé, otras cosas también. E você tem tanta razão, Mercedes, tanta razão, que na verdade deve ser assim, deve ser a perspectiva de alguém que já está estabilizado, para não dizer esclerosado, na academia. Porque a maior parte dos antropólogos hoje no Brasil, particularmente, não sei se aqui também é assim, mas a maior parte dos antropólogos, e são milhares de pessoas que se reivindicam essa identidade, que se reivindicam esse tipo de trabalho, não estão nem na academia e nem trabalhando com o Estado. A maior parte dessas pessoas estão assessorando, estão coordenando ONGs, ou tem algum projeto, que às vezes são projetos, nem sempre são seguidos, hein? Projetos cíclicos, tem projetos, estão intervindo na imprensa, nas escolas, tem a intervenção disseminada na sociedade. Então é verdade que também trabalhar a posição do antropólogo somente nesses dois termos, ou na universidade, ou com relação ao Estado, ou no máximo com relação a ONGs, é pobre ainda. E eu estou dizendo isso porque é justamente a questão que a gente gostaria hoje, de discutir mais na Associação Brasileira de Antropologia. Aonde vamos, ou como vamos acomodar, ou pensar, ou trabalhar com essa multiplicação de antropólogos, que ocorreu nos últimos anos. Quer dizer, nós mesmos estamos satisfeitos em ver que o número de antropólogos cresceu, sentimos isso como uma coisa importante, mas não temos tido um mecanismo nem de absorção dentro da associação,
mais intenso, e nem também de participação nos congressos, porque se no final você exige que o antropólogo tenha doutorado ou esteja ligado a uma instituição, isso limita bastante a participação em termos de proposição de GTs, mesas redondas, etc. Então o debate também se faz aí, você tem razão, muito limitado ainda. A verdade é que um bom mapa sobre o que faz o antropólogo deveria começar por aí, né? Porque o que fazem alguns antropólogos que já estão há muitos anos na carreira é mais ou menos o que nós estamos tentando problematizar, mas ainda falta tudo o que os novos antropólogos estão fazendo. E quem sabe a antropologia, no final das contas, vai se dispersar. Não vai ser só antropologia dentro de certas academias também, não? Porque nem todas também têm carreira de pesquisador, professor pesquisador.